eu estou até cansado, difícil de falar isso nesse calor satânico que está em São Paulo. Eu sou o Lucas Braga, sejam muito bem-vindos ao Insider Field, aquele programa lindo de maravilhoso que traz tudo o que aconteceu na semana da NFL para você. Conosco novamente o senhor Bruno Braga. E eu acho que é finalmente o primeiro podcast com todo mundo feliz, assim, hoje não tem pistolada, tudo lindo, tudo maravilhoso, então vamos lá. É porque todo mundo vai estar feliz com o resultado, não feliz tipo que nem tava no começo, né, com esperança só. Mas vamos para a análise dessa semana, semana número 15 já, meu amigo, só faltam duas e ótimos jogos e vamos para aí. Começando quinta-feira com Kansas City Chiefs versus Los Angeles Rams. E eu avisei, 29-28 pros Chargers. Você falou Rams, eu dei uma bugada aqui. Eu também, desculpa aí, gente, é que é o calor. Mas enfim, a defesa dos Chiefs no primeiro tempo me surpreendeu, considerando a performance que eles estavam tendo e com o ataque que eles estavam lidando também. Conseguiram segurar bem por um tempo, mas parece que cansaram tanto os jogadores em si quanto os esquemas defensivos que depois foram pro caralho, basicamente. Mahomes, inacreditável, as always. Depois do passe Ronaldinho, nesse jogo ele fez o passe de trivela, né? Que pula o defensor na cara dele, praticamente anulando todo o campo de visão. E ele me lança a bola pelo lado e acerta, assim, sensacional. E falando do Chargers, é um time que precisa do tempo assim, pra dar aquela engrenada, né? Rivers teve um puta jogo, mas começou muito mal, campanhas de 3 and out. A primeira interceptação foi bem ridícula, mas conseguiu liderar o time para a virada, mesmo sem o Keenan Allen e sem o Melvin Gordon. Só que eu tenho duas indignações sobre esse jogo. Primeiro que no último touchdown que consagra a virada dos Chargers, eu não sei o que a defesa de Kansas City tentou fazer, porque ficou todo mundo no meio e na esquerda... O cara que marca o touchdown recebe a bola sozinho, de boaça. Absolutamente ninguém marcando ele. E a segunda é que é mais um jogo com erros de arbitragem favorecendo os Chargers. Não tão graves como no jogo contra os Steelers, por exemplo, né? Porém, mais erros que acabaram dando uma leve contribuída para a virada. Uma falta na end zone em um passe para touchdown, que o defensor dos Chiefs trisca a mão no recebedor e o juiz marca um pass interference. Tipo, what the fuck, velho? Se ele tivesse segurado a mão do cara, beleza, mas ele esbarra, ele trisca a mão. Tanto que até o comentarista falou isso na transmissão, o comentarista americano. E caso ele tivesse segurado, aí sim o pass interference. Mas ele não fez nada. E que com essa falta, os Chargers, que já estavam na red zone, avançam para a linha de 1 jarda. E uma outra que é mais questionável, assim, que é um TD, não lembro se é perto do final ou do... o que marca, o 2-point, não lembro exatamente qual que era. Que o cara recebe a bola... Ela fica sambando entre os braços dele e quando ele consegue o controle da bola de fato, ele já tá pisando fora. Que então não seria considerado touchdown. Essa, como eu falei, é mais questionável, né? Mais pra discutir mesmo. Eu achei bem estranho nessa play que até o juiz chama o VAR pra rever a jogada. Até pensei, beleza, vamos voltar. Aí o juiz assiste e me fala, the ruling on the field stands, touchdown. Falei, porra, né? E mesmo porque tinha a narrativa que os Chargers não venciam times bons, times grandes. E como já cansamos de falar aqui, eles são um time muito bom, inclusive garantiram a vaga nos playoffs com essa vitória. Mas ganhar com o que aconteceu contra os Steelers e agora essa mini controvérsia aí com os Chiefs também, eu acho que fica no mínimo duvidoso na questão de futuros playoffs ou algo assim. Assim, né, mano, pra falar rápido sobre essa polêmica sobre a parte de arbitragem, é aquele esquema, né, velho? A minha opinião é que sim, a arbitragem tá decidindo muitos jogos aí na NFL, só que no caso desse caso em específico, eu acho que os Chargers, eles estão tendo... É aquele negócio, mano, beleza, os erros estão sendo a favor deles, mas mesmo assim os caras estão jogando bem, sabe? Mano, bater de frente da forma que eles bateram de frente com os Chiefs, da forma que os Chiefs estão jogando, não é pra qualquer um, tá ligado? Bruno falou do primeiro TD do Sr. Mahomes e eu acho que isso aprova o porquê ele é um dos principais candidatos de MVP esse ano. Mano, o maluco sai do pocket, se movimenta, se livra da marcação, espera o ataque completar toda a rota, né? Fazer todo o seu posicionamento.
a defesa dos Chargers voando em cima dele e ele faz o passe, conecta o passe. Ainda sobre os Chiefs, eu acho que tem um menininho aí chamado Damian Williams, que faz Kareem Hunt não fazer falta nenhuma, né, no jogo corrido. E vem aquela grande, se você assiste o jogo, ou até os melhores momentos do jogo, você vê o começo desse jogo, você fala assim, vai ser uma pirocada atrás da outra, porque além do jogo corrido dos Chiefs tá encaixando muito bem, o jogo dos Chargers, mano, interceptação horrível, sec sendo o Rivers tomando sec muito feia, defesa sofrendo pra caralho com o Mahomes, mas aí mostra atesta aquilo que eu e o Bruno estavam falando há muito tempo aqui, que o Chargers é um time muito coeso, e é um time que tá crescendo na hora certa, tá ligado? Sim, tiveram esses erros de arbitragem aí, porém uma coisa eu acho que tem que ser dita aí. Ok, o TD de empate do jogo, digamos assim, foi por causa desse erro aí. Os Chargers tiveram um peito, né? Philip Rivers aí ativou o modo papai dele, né? Que é o bicho que gosta de fazer filho. E fez assim, não, a gente vai pra conversão de 2 pontos. E acertaram a conversão de 2 pontos. E por isso que ganharam, tá ligado? Ganharam batendo no peito, apesar do erro da arbitragem. Ousando, tá ligado? Tipo, poderiam ter chutado um field goal um extra point e empatado o jogo e o cara 4. Mas ganharam indo pra cima. Coisa interessante sobre esse jogo, meus amiguinhos. Agora, Chiefs e Chargers estão com o mesmo retrospecto na AFC Oeste. O que isso significa? Os Chargers podem se classificar como primeiros da divisão deles aí, né? Já estão garantidos nos playoffs também. Também. O que é bacana também ter vindo esse build-up que os Chargers vem tendo, é que agora o Rivers tá junto ali na briga pelo MVP também, né? Entre os outros 2 quarterbacks que estão na briga também, no caso o Breeze e o Mahomes, não acho que até então é o nível desses outros 2 caras. E no caso o outro que tá ali também é o Aaron Donald, mas faz muito tempo que o MVP da temporada não é um quarterback, então eu acho meio difícil. Mas eu acho que vem sendo apesar de tudo, vem sendo uma... Desculpa, faz muito tempo que não é um quarterback. Não, eu falei errado, desculpa. Que não é um jogador de outra posição que não quarterback, falei errado. Ainda mais um jogador defensivo, né? Pois é. E uma dúvida também que é se caso os Chargers forem pro Super Bowl e vencerem, que cidade que eles comemoram, velho? Em todas, rapaz. Porque se eles forem pra Los Angeles, vai ter ninguém. Se eles forem pra San Diego, acho que vão tacar tomate neles, então não sei. Só comemora. De todos esses times emergentes aí, mano, o que eu mais tô gostando de ver, assim, toda naquela torcidinha, eu acho que é os Chargers e os Colts, tá ligado? Falando ainda sobre essa parte da classificação aí, esse retrospecto dos 2 times estarem muito altos em uma mesma divisão aí, complica o resto da galera. Porque como a gente já explicou, só classifica o primeiro de cada divisão e os 2 melhores. Então, assim, basicamente a gente tá falando que a AFC Oeste já tá garantindo um primeiro lugar e um segundo melhor, entendeu? Então o que fica aberto para as outras divisões da galera da AFC é o seguinte, ou é ganhar a divisão, ou é praticamente dar adeus aos playoffs. Primeiro jogo do sabadão, meus amigos. É isso mesmo, agora temos jogos de sábado. New York Jets versus Houston Texans. 29-22 pro Texans. Também prestem atenção nos menininhos de Houston. Pois é, vamos lá falando do time de Nova York. Na verdade, mixando os dois, que a OL dos Jets em nada é a mesma coisa, né? Fora que o Sam Darnold parece que ele tá sempre com lag, assim, ele demora pra reagir quando o pocket colapsa, ele demora pra se reposicionar, seja pra fazer um passe ou pra ele mesmo correr. A defesa dos Texans, apesar de boa, vacila muito. A marcação deles em zona estava funcionando contra o jogo aéreo, mas cederam muitas jardas por jogo terrestre, que permitiu um puta avanço no campo para New York. No terceiro quarto, a não ser em corridas pelo meio. Sempre digo que eu dei corridas pelo meio assim, mas enfim, né? E estando na red zone, a defesa do Texans meio que se perdeu e a marcação em zona estava mesmo corretamente posicionada, porém não marcando porra nenhuma, que permitiu a apertada do placar que os Jets deram. Voltando a jogadores em específicos, DeAndre Hopkins é um monstro que já tá cansando de elogiar ele.
Uma estranha performance da offensive line dos Texans, méritos da defesa dos Jets também, mas considerando o nível que eles vinham jogando, dar as bobeadas que eles deram foi muito aquém, acabavam colocando o Deshaun Watson em certas situações complicadas, e aí quando a OL ia bem numa jogada, o Watson encarnava o Dak Prescott e ficava 2 anos com a bola na mão, que aí dava complicada, e o Jets expressou uma melhora nesses últimos 2 jogos, e o Texans tem que ficar mais ligado aí para esse final de temporada. Sim, sobre os Jets, que você falou que eles estão encaixando mais, é o que a gente sempre tá falando. Mano, tem que dar um pouco mais de tempo pro Sam Darnold amadurecer dentro do time, tá ligado? A melhora dele tá sendo nítida e por causa disso, a melhora do time também tá sendo gigantesca. E o que você falou dele demorar, né, mano? Eu acho que tem um pouco dos dois, um pouco da confiança dele de falar, vou sair correndo mesmo, ou vou forçar um passe aqui. E também tem um pouco da parada de, tipo assim, tem alguns QBs que são muito metódicos. Então, se ele faz o start da jogada já pensando, vou soltar a mão naquele jogador, eu vou fazer a conexão em tal rota e essa rota não acontece ou tá muito bem marcado, o cara realmente dá uma bugada. Sobre os Texans, eu acho que Deshaun Watson tá levando muito esse time nas costas, não no sentido de tipo, puta que pariu, ele tá jogando demais, ai meu Deus, mas o que ele tá fazendo nessa parte, com até comparação com o Sam Darnold, de ter esse pensamento rápido, tá ligado? Essa improvisação, digamos assim, é algo que tá livrando a cara do Houston. Tanto que também, mano, o cara foi de novo o cara que mais correu e, querendo ou não, o cara ter errado apenas 6 passes no jogo inteiro é um dado interessante. Quase 300 jardas aí, 2 TDs. Sim, Texans tem que se ligar, porque nos últimos jogos tem pegado jogos um tanto quanto mais fáceis, e semana que vem o bicho vai pegar pra cima deles. A gente vai falar no final do podcast aí. Mas o Houston ainda tá, digamos que um pouquinho tranquilo na liderança da AFC Sul, que tá emboladíssima. A gente vai falar disso mais pra frente. Próximo jogo. Também no sabadão tivemos Denver Broncos e Cleveland Browns, 17-16 pro Cleveland. E, mano, eu assisti uma parte boa desse jogo aqui. Eu achei bizonho pra caramba esse jogo. Foi um jogo bem, né? Tanto que, né, sábado à noite, começou esse jogo, eu tava com sono, foi vindo sono, e a última jogada, que se eu não me engano, termina com um sec no Case Keenum, uma coisa assim, eu não vi, porque eu cochilei, e quando eu acordei já tinha acabado, mas enfim. O ataque... Você cochilou quando você acordou, o Case Keenum lançou outra interceptação. Porque ele voltou, galera, a gente falou que ele ia voltar, ele voltou. Além de estar de volta, o campeão voltou, amém. Começando falando um pouco de Cleveland, o ataque deles foi bem explorado, porém com algumas dificuldades, mas o Baker Mayfield vem se aprimorando cada vez mais. Na defesa, destaque para um trio formado por James Collins, Jabril Peppers e o Terrence Mitchell, presente com sacks, tackles, o Peppers inclusive foi um dos que interceptou um passe. Agora vamos para o time de Denver. A defesa teve uma performance até que ok. Nesse jogo, o Von Miller se tornou o maior sacker da franquia. Nosso lindo mito, a lenda Intercept Keenum está de volta. Zero passes para touchdown com 2 interceptações, muito merdas por sinal, mas como eu comemorei, mano, na primeira interceptação dele, foi linda. E com esse jogo, os Browns estão com uma campanha melhor que os Broncos por meia vitória ou meia derrota, que é no caso, né, o empate com os Steelers na semana 1, que mostra todo esse recap, esse build-up que eles estão tendo, principalmente depois da saída do Hugh Jackson, obviamente. E por conta dessa derrota dos Broncos, eles estão oficialmente fora playoffs. Não só a derrota, mas também o caso da vitória dos Chargers, né, em cima dos Chiefs. E assim, velho, eu sinceramente não sei mais o que me encaixa nesse time. Eu não sei se é realmente o Case Keenum, eu não sei se é alguma coisa dentro dos vestiários, porque querendo ou não ter jogadores extremamente talentosos, espetaculares. Não, mas, porra, mano, tem jogadores coesos aí sim que daria pra dar um time um pouco uma apertada maior aí, tanto que tiveram vitórias expressivas aí, né? É meio complicado. Sobre
Sobre o Cleveland, eu acho que a coisa que o meu único comentário é: o time está melhorando sim. O time está pegando confiança, o time está se encaixando pro jogo do Mayfield e eles só tendem a melhorar por conta do draft do ano que vem. Vai ser interessante ver aí as próximas rodadas, porque assim, ainda matematicamente os Browns conseguem passar? Conseguem, mas é muito difícil. E por conta do calendário de outros times que são da mesma divisão, isso pode facilitar o caminho deles. Então vai ser muito interessante ver essas últimas 2 rodadas que estão faltando aí para o time de Cleveland. Pois você tinha falado do possível problema de qual seria dos Broncos. Uma coisa que é bem clara é do Vance Joseph, né, que é o head coach do time desde o ano passado. Inclusive, essa partida era para ser, em teoria, né, já vinha sendo comentado, que em caso de derrota seria a da demissão dele, mas não foi. Talvez seja a próxima, caso tenha mais uma derrota, que eu não duvido. Mas, né, vamos ver aí no que dá. Sim, é o que a gente comentou na última semana. O caso da NFL é o caso totalmente contrário aqui do futebol brasileiro. Que eles seguram o head coach ao máximo, né, velho? O máximo que dá sim. E é até meio estranho no caso deles. Eles têm certos técnicos aí que já eram pra ter rodado, inclusive esse do Broncão da Massa, não é mesmo? Próximo jogo, primeiro jogo do domingo. Tivemos Atlanta Falcons versus Arizona Cardinals, 40-14 para os Falcons, viu, Bruninho? Eles ainda podem ganhar. Amém. Pelo menos nisso também, né, Falcons? Que, pelo amor. Matt Ryan com 231 jardas e 2 touchdowns. Jogo terrestre forte com o Tevin Coleman com 145 jardas e 1 touchdown. Jogo aéreo, como sempre, Julio Jones bem, junto com Calvin Ridley. E dos Cardinals não tem mais absolutamente nada pra falar, né? Uma offensive line que toma pressão pra defesa dos Falcons. E além disso, toma um touchdown de pick six. Não dá, né, velho? Não dá. Você falou aí dos TDs da galera aí. O próprio Sr. Matt Ryan meteu um TD corridinho aí, né, filho? É bizonho, mano, porque você vê esse jogo, você fala assim, é dessa forma que os Falcons deveriam jogar sempre, tá ligado? Tá bom, pô, o time dos Cardinals é muito inferior, mas, mano, vendo o time no papel que os Falcons têm, deveria ser assim enfrentando qualquer outro time da NFL. Sobre o Cardinals, mano, não dá mais, né? Não adiantou, eu não tinha me tocado isso ainda, Bruno, mas o senhor Josh Rosen, QB titular, foi draftado este ano, foi mais um dos menininhos aí botado na panela de pressão, tá ligado? Então, se fudeu, no caso dele, né? Mas, assim, no caso dos Cardinals, eu acho que dos 4 times aí que mais se comentaram dos QBs que foram escolhidos nesse draft, que foi Cardinals, Browns, Bills e Jets, o que menos tem time pra compor o resto é o próprio Cardinals, tá ligado? Há controvérsias. É complicado, porque quando você pensa que, por exemplo, nos Cardinals você tem um senhorzinho chamado Larry Fitzgerald, é meio complicado você ver que... você tem o Fitzgerald. Poucos passes estão sendo conectados, né, mano, em profundidade e tal. Os dois times já eliminados, mas assim, a diferença aí é os Falcons não acabando, digamos, o campeonato numa baixa, né? Isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Sobre os Cardinals, a única coisa é torce pelo draft, filhão. Próximo jogo que tivemos no domingão foi Cincinnati Bengals versus Oakland Raiders. 30-60 para os Bengals. E você tem alguma coisa a comentar, menino? Cara, achei um jogo bem merda, assim. Jeff Driscoll com uma performance ok. Destaque pro jogo terrestre do Joe Mixon com 129 jardas e 2 touchdowns. Destaque na defesa pro Darqueze Dennard. E no caso dos Raiders, tomaram tudo que eles podiam tomar, basicamente. Estavam demonstrando uma melhora que poderia ser concretizada contra o frágil time dos Bengals. Mas ainda assim, não conseguiu.
Mas, ainda assim, Derek Carr com uma partida boa, né? Nessa mini melhora do time, ele vem sendo um dos mais constantes, se não o mais constante. Mas foi só isso mesmo. Não, eu acho que o técnico dos Raiders chegaram pra eles na última vitória e falou assim: ô bando de filha da puta, o que vocês estão fazendo, caralho? Eu aqui me esforçando pra porra pra ter first pick no draft do ano que vem, vocês aí ganhando essa porra desse jogo, vocês estão retardados, tá ligado? Porque é só isso que explica, porque tudo o que o Raiders evoluiu e mostrou nos últimos jogos, eles não fizeram hoje. Hoje, ó, no jogo contra os Bengals. Então é bizonho, tá ligado? Mano, a gente tá falando isso faz muito tempo. Tá sendo, de certa forma, até cômico ver os Raiders jogando, porque eles estão bem cagando pra tudo e todos. Sobre os Bengals, eles fizeram o mínimo do mínimo pra ganhar. Isso é errado? Não, mas eles ainda estão sofrendo muito a perca do QB deles, o que é até bizonho, porque o QB deles, o titular, não é tudo isso, né? O time em si não é tudo isso, mas só que quando o Andy Dalton tava no time, parecia que rendia pouco mais, né? Também dois times aí, Raiders já desclassificado há muito tempo, né? Foi o primeiro time que bateu o martelo que não iria para os playoffs. E os Bengals tem aquele esquema de matematicamente ainda dá para chorar, mas muito improvável. Só complementar que nos Bengals perdeu o Andy Dalton, perdeu o AJ Green, que estava sendo um dos principais jogadores wide receiver do time. Então, assim, foi sendo merda atrás de merda até ficar rogado aí ao time que sobrou, basicamente. Os dois principais jogadores do time, né, basicamente. Tipo, sei lá, o Falcons perdeu o Matt Ryan e o Julio Jones, tá ligado? Julio Jones, É tipo o Patriots perdeu o Tom Brady e as bolas murchas. É complicado. Próximo jogo, tivemos Minnesota Vikings versus Miami Dolphins. Aquela decepção que dá no coração, não é mesmo? 41-17 para os roxinhos de Minnesota, com eles jogando bem. Essa é a verdade. Eu acho que eles colocaram o time de Miami no devido do local, né? Desculpa que você falou Tom Brady e bolas murchas. Lembrei que ele tem 40 e poucos anos. Nossa senhora! Lembrou que ele tem 40 e poucos anos? Eu falei de bola murcha, você vê que a Gisele Bündchen anda cabisbaixo ultimamente? Enfim. Falando do jogo, mano, o primeiro quarto, o Minnesota abre 21-0. Kirk Cousins, ok, né? Nada demais. Apesar do passe em screen, que é interceptado e gera um pick six, genial. O Anthony Curti definiu como você fazer uma curva e entrar numa rua sem dar seta, é o equivalente que ele fez. Uma boa partida da offensive line do Vikings também, um jogo terrestre bacana com o Delvin Cook, 136 jardas e 2 touchdowns. Só estranhou um pouco no jogo aéreo, algo que vem acontecendo bastante, que o Cousins não aciona o Adam Thielen. É bizarro isso, tipo, ele é um excelente wide receiver, um dos melhores atualmente da liga. Fez falta, por exemplo, na partida passada contra o Seahawks, que ele só foi ser acionado pela primeira vez na metade do terceiro quarto. Tá bom que nesse jogo acabou não fazendo diferença, venceram com folga, beleza. Mas ainda assim continua achando uma parada bem estranha. E no Dolphins, apesar de uma partida boa do running back Kalen Ballage, que teve 123 jardas e um touchdown, de resto foi um time bem apático. O offensive line que costuma jogar bem cedeu muito, principalmente as laterais. Tannehill Hill era pego pelos dois lados direto, né? O chamam no Madden de QB contain. São os dois jogadores da ponta da defensive line, vão meio que em linha reta e viram para pegar o quarterback de lado. E na defesa dos Dolphins, só o Minkah Fitzpatrick, que fez uma partida ok, que foi inclusive o jogador que interceptou o Cousins pro pick six, mas só. Tá? Esse negócio que você falou da conexão do Cousins com o Thielen é até meio estranho, né, mano? Porque parece que se você pegar assim o que aconteceu, você até pode pensar que o Thielen tá de castigo porque discutiu com o Belichick, né, mano? Porque desde o jogo contra os Patriots que o Cousins simplesmente, mano, parece que não olha pro lado que o Thielen tá no campo. E ele é um puta de um wide receiver, mesmo eu tendo falado recentemente aqui em um EP que ele era um tight end. Mas, em compensação, a conexão com o Stefon Diggs, né, está ainda firme e forte, tanto que ele meteu um TDzinho aí. O Cousins, ele é um cara engraçado, né? Um cara... Mano, sei lá, eu acho que ele... Acho que ele é um filho da puta, é isso que ele é, assim. Isso aí mesmo, contínuo, tá ligado?
Porque, mano, faz um primeiro quarto espetacular, digamos assim, que você falaria até, caralho, mano, o salário dele merece mesmo, é QB pra ser de elite, pá. E depois o maluco some, velho. Sei lá, vai contar o salário dele, porque ele não volta mais, parece. Sobre o Dolphins, mano, eu acho que, infelizmente, eles vêm sempre num empolgou muito grande quando acontece, quando eles têm uma vitória muito significativa, tá ligado? E aí o time cai muito de rendimento. São dois resultados, na verdade, dois resultados que eu falo, né? É um resultado para um time e um resultado para o outro. Muito interessante, porque vão mexer muito com a classificação aí dos possíveis playoffs. Porque, assim, até a rodada anterior, Dolphins se classificava como um dos segundos melhores. Só que por causa dessa derrota, mano, dá um bololô louco aí que eles não passam. Então, tem que abrir o olho, sim. E a mesma coisa com relação à vitória dos Vikings. Só que no caso deles, do lado positivo. Então, assim, pra vocês terem noção de que como uma vitóriazinha ou uma derrotazinha boba aí pode tirar um time dos playoffs. Próximo jogo, o jogo que só não aqueceu mais o meu coração, porque não foi o jogo do meu igão. Indianapolis Colts versus Dallas Cowboys, 23-0 para os Colts. E o que eu sempre falo, time profissional que perde de 0 não merece nem pros playoffs, hein? Pois é, a offensive line dos Cowboys não segurou absolutamente nada. Excelente partida. Nem ninguém. Excelente partida da defensive line de Indianapolis. Ezekiel Elliott não conseguiu jogar, o ataque aéreo também não conseguia se desenvolver. Dak Prescott, não só pela offensive line ter falhado, acabou indo mal por consequência também. E no lado dos Colts, Andrew Luck foi bem, mas poderia ter ido melhor, na minha opinião. O ataque aéreo não teve tanta atenção, mas sempre mantendo o foco no T.Y. Hilton. O jogo terrestre foi a grande estrela, com o Marlon Mack com 139 jardas e 2 touchdowns. Comentei, né, que a DL foi bem, mas lembrar que o cara que vem sendo destaque na secundária desse time, na defesa como um todo, na verdade, né, que é o Darius Leonard, que muito provavelmente ganha como calouro defensivo do ano, tá muito bem em todos os jogos. E nós, como entusiastas do Colts, estávamos com um pouco de receio, né? Porque o Cowboys vinha bem. Porém, jogar lá na casa que Peyton construiu é outros 500, né? Eu tenho uma semi-polêmica aí pra falar. Porque é o seguinte, você acabou de falar do defensor dos Colts, né? Apontando como defensor... como que é? Rookie Defensor of the Year, é isso? O calouro defensivo. Calouro defensivo. Porém, no outro time a gente tem um candidato muito forte, que é o Leighton Vander Earth. É Earth que fala? Não sei. Earth. Que o moleque joga muito, velho. Um linebacker daqueles parrudão, lembrando o Ray Lewis, na época do Ravens. Mas não adiantou, mano. E assim, o que é engraçado é que todo mundo tava pagando maior pau pra defesa dos Cowboys, que não tava deixando ninguém jogar, principalmente os jogo terrestre dos adversários. E foi o que aconteceu ao contrário, mano. Os Colts jantaram o ataque dos Cowboys. Tanto que, mano, o senhor Ezekiel Elliott sofreu ali, mano. Sofreu bastante perdas de jardas aí. Dak Prescott, como a gente sempre falou, o cara demora muito com a bola na mão. Então, quando ele joga contra um time que a DL tá vindo matando, ele se perde muito, sofre uns fumble muito bobo. E eu acho que o grande mérito dos Colts nessa temporada tá sendo o seguinte, mano. Eles estão vindo preparados para os times adversários. Parece que eles são o time que está mais estudando o adversário. Então o que eles fizeram? Qual é os pontos dos Cowboys? Corrida com Elliott e ter uma forte secundária. Então vamos travar o jogo corrido e vamos fazer passes rápidos e apostar na corrida. Deu no que deu. Coltão da massa cada vez mais vivo pelo sonho dos playoffs aí. Brigando aí, mano, ponta a ponta aí com o Ravens, mesmo não sendo eles das mesmas divisões, mas estão brigando pra pegar como segundo melhor. E o nosso amigo Dallas, apesar de ainda ser líder da NFC Leste, tá, mano, olhando o retrovisor ali e vendo dois times vindo babando. E assim, um deles vindo babando mesmo e o outro vindo aos trancos e barrancos, mas vindo. Então vai ser
importantíssima aí a reta final desses dois timecos aí. Dando sequência, tivemos Baltimore Ravens, que acabei de falar, contra Tampa Bay Buccaneers, 20-12 para os Ravens, mais um jogo de Lamar Jackson como titular, e é isso aí, né? É puta jogo chato do caralho, pra ser sincero, dá até um desânimo. Tampa Bay, boa performance do Mike Evans com 121 jardas, Jameis Winston não sabe o que ele quer da vida, e nos Ravens o mesmo de sempre, defesa boa, Lamar Jackson correndo quase 100 jardas, Gus Edwards correndo um pouco mais de 100 jardas e fazendo touchdown. E é um time meio chato, assim, porque ele vai de pouquinho em pouquinho até conseguir pontos e que serão verdadeiramente testados semana que vem. Não tem muito a falar desse jogo, não. Sobre o Bucca, mano, mesmo esquema de tipo, velho, a minha opinião se mantém. Se eles pegassem, tivessem um QB mais pica grossa, eu acho que o time renderia muito mais. E que nem você falou, o Ravens tá fazendo o trampo deles, mano. Eles estão ganhando aí, estão lutando ferozmente aí por uma vaga nos playoffs. E é o que a gente sempre fala aqui. Nos playoffs, meu irmão, não tem essa de campanha, não tem essa de... Ai, mas eu sou mais bonito. Não, velho. Tem que jogar um jogo de cada vez e às vezes vai bater de ter algum time fazendo uma arrancada aí. Pode ser o Ravens, pode ser qualquer outro. Então, vai ser doido de ver. Se a gente falou de jogo bosta, vamos continuar falando sobre jogo bosta. Buffalo Bills versus Detroit Lions, 14-13 para Buffalo. E o que você comentou sobre o Jameis Winston, eu falo agora sobre Detroit Lions. Eles não se decidem, né? Cara, esse aí, se for de jogo bosta, esse é o jogo ultimate bosta, né? Matt Stafford até que bem, sim, relativamente bem, mas Lions, jogo terrestre 0, jogo aéreo apenas, com o Kenny Golladay, que teve 146 jardas, saudades Golden Tate. Bills foi tipo o Jets semana passada, assim, fez o mínimo do mínimo para ganhar apenas. Josh Allen é uma versão reduzida do Tyrod Taylor, basicamente. Jogo terrestre praticamente nulo também. Jogo aéreo de sempre com destaque para o Robert Foster. E novamente uma OL mega perdida, mas que foi indo aos trancos e barrancos até ganhar o jogo. Então, pra vocês terem, quem não assistiu o jogo, pra ter noção de quão estranho, tão bosta que o jogo foi, tivemos marcação de pontos no segundo quarto, com um TD pro Bills, 2 TDs com um erro de extra point pros Lions, e depois a gente teve um TD pro Buffalo no último quarto, e foi isso que acabou o jogo. Então assim, mano, que porra é essa, saca, velho? Jogo difícil, jogo duro de ser assistido, e consequentemente horrível de ser comentado. Próximo jogo, o jogo que separou, deu muita treta aí, não é mesmo, amiguinhos? Chicago Bears versus Green Bay Packers, 24-17 pros Bearsãos. E é carimbado o adeus de Aaron Rodgers e sua turma dos playoffs. E galera, começando pelo Bears, ótima partida do Trubisky. 20 passes completos de 28 tentados, com 235 jardas e 2 passes para touchdown. Mano, sempre que ele faz um jogo bom, eu só imagino o Zagallo gritando, tá ligado? Vocês vão ter que me engolir! Inclusive meio que viralizou o vídeo do mini discurso dele antes do jogo, que é bem bacana. Jogo terrestre com o Jordan Howard, não sendo aquele ataque dominante, porém acionado em bons momentos, tanto que marcou um touchdown e aliviando um pouco para o Tarik Cohen. Jogo aéreo bem completo, bem explorado. Allen Robinson, Trey Burton. No caso desse jogo, o Tarik Cohen foi presente no jogo aéreo, com 5 recepções e um touchdown. E na defesa, atualmente a melhor da NFL, acho que ninguém discorda, com destaque do Roquan Smith, seguido pelo Leonard Floyd e o Eddie Jackson. Fora o Khalil Mack, que nesse jogo ele me deu um sec de costa, mano. Aaron Rodgers foi sacado pelas costas de Khalil Mack, tipo, sensacional. E o time de Green Bay, velho, assim... O Rodgers tá errando uns passes bizarros. Primeiro que não tem mais a desculpa das cagadas do McCarthy, né? Fora que tá rolando umas farpas entre os dois. Tipo, o McCarthy chamava uma jogada, o Rodgers mandava o kill meio que de birra só. Aí a jogada do Rodgers dava certo e ele olhava pra sideline meio que dando risada, tá ligado? Tipo, isso é um fato, ele estava realmente fazendo isso. Fora que tem vários indícios que o Rodgers é meio cuzão, assim, né? Boatos que às vezes o McCarthy tava palestrando pro time... Aí o Rodgers, mas no draft em 2005 você escolheu primeiro o Alex Smith ao invés de me escolher, né? Tipo, gratuitamente, assim, frisão, tá ligado? Só, tipo,
Cansei, eu te chamar de bobo, feio, cara de melão. E, mas nisso, mano, o Rodgers tá performando bem abaixo. Voltando pro time, fizeram uma mescla pro jogo terrestre que não funcionou. Principalmente colocando o Aaron Jones como segunda opção, tipo, nada a ver com nada. Jogo aéreo tendo foco no Davante Adams com 119 jardas, mas é aquela parada, velho. O foco principal do ataque de Green Bay foi o jogo aéreo e o Rodgers de 42 passes tentados, só 25 foram completos. Então assim, é uma situação bem intensa para os caras de lá e que também com essa vitória os Bears garantem a divisão mais do que justo. Sobre os Packers, eu acho que tá mais do que nítido há muito tempo que tá rolando essa guerrinha de egos aí e o Rodgers simplesmente não quer jogar. Eu acho isso feio pra caramba, ainda mais pela qualidade que o Rodgers evidentemente tem, e eu acho que isso só prejudica ele mesmo, tá ligado? Porque num momento desse, se ele brilha, tá ligado? Não tô falando de tipo, classificar o Green Bay e tal, mas brilha no sentido de, mano, tá fazendo partidaças mesmo, tá mostrando quem ele é, isso seria muito melhor pra própria carreira e o legado dele. Mas é a opção do maluco. Sobre o Bears, mano, time consistente, time consciente, e é o time que ganhou com todo o mérito a NFC Norte aí, tá jogando muito bem. E você comentou aí que um dos receivers, mentira, ele é tight end, que marcou um TD aí, que está jogando muito bem no Bears, o senhor Trey Burton, faz uma falta gostosa no time antigo dele, vulgo Eagles. Pra quem não sabe, na famosa Philly Special, quem faz o passe pro Nick Foles foi o Trey Burton. Dando sequência, tivemos... Eita, que joguinho delícia! Jacksonville Jaguars versus Washington Redskins. 16-13 pros Redskins, o que só mostra que, mano, tem que acabar logo e rápido os Jaguars, né? Cara, assim... Esse jogo foi Batalha dos Panthers, Batalha de OLs horríveis. Mano, vamos só falar assim, que a única coisa que eu anotei de fato são os stats dos dois quarterbacks. Começando pelo Josh Johnson, puta nome bosta. Então vamos chamá-lo pelo apelido que o Lucas deu na semana passada, que é o Sr. Madden. O Sr. Madden teve 16 passes completos de 25, com 151 jardas e um passe para touchdown. Pensa, ok até. Corey Kessler, meu anjo. 9 passes completos de 17, 57 jardas e uma interceptação. Caralho, mano, o que é isso? Mano, se você quer rir muito, assiste esse jogo, sério. É um episódio dos Trapalhões, assim, que é sensacional. Recomendo, cara, porque... É o primeiro treino do Máquina do Mal no golpe baixo, tá ligado? Não, acho que esse é aquele treino deles quando chove no campo que eles treinam. É só ficar lama, começa a tocar um Creedence. Houve um Creedence, assim, nesse jogo. É uma beleza. Nossa senhora, mano, é complicado. O meu comentário é isso. O Jacksonville tem que acabar. Tem que, mano, sei lá, velho... Vende todo mundo aí e abre um time de beisebol, sei lá. E sobre os Redskins, mano, eu só tenho dó ainda por causa da dupla lesão da galera aí. Uma notícia boa é que o Alex Smith conseguiu sair aí do hospital, né? Que o maluco tinha operado e aí tinha pegado infecção hospitalar dupla, né? O cara tava aí correndo sério risco de vida, tá ligado? Mas o cara teve alta. E mesmo assim, cara, por incrível que pareça, muita gente achando que os Redskins estavam se fudendo muito aí, mas o Redskins tá com a mesma campanha dos Eagles, por exemplo, e está uma vitória só atrás dos Cowboys. Então os caras, além de poderem passar pros playoffs, podem pegar título da NFC Leste. Bem doido. E falando em NFC Leste, tivemos mais um balde de água fria na galera do Empolgou. New York Giants versus Tennessee Titans, 17-0 para os Titans. Porra, mano, 2 times da NFC Leste não pontuando nessa rodada, né? Pois é. Giants, ninguém fez nada. Absolutamente nada. Saudades do Odair Braga Jr. E no Titans, com exceção do Derrick Henry, com 170 jardas e tendo marcado os 2 touchdowns do jogo, ninguém fez nada também. Mariota com 12 passos completos de 20 com 88 jardas. E só vale
pela jogada do Titans, que ocorre no começo do segundo quarto, em que o Mariota vai ajudar a bloquear pro mano que corre, e o bloco que ele dá é simplesmente incrível. Ele dá uma ombrada se jogando em cima do cara sem medo de ser feliz, tá ligado? É o ponto alto do jogo by far, assim, de longe. Mano, ele pula reto parecendo um golfinho, tá ligado? Em cima do maluco, tio. É, tipo, parece que ele dá um pulo que ele não flexionou o joelho. Ele só, pum, foi, tá ligado? Tipo isso. Tipo isso, mano. Ele não fez um movimento de pulo, ele pulou. É, só foi. Ele ejetou do campo, assim. Tipo, mano, ele subiu reto, virou no ar e foi no maluco, assim, velho. E boatos que, só finalizando aqui, a pontuação feita pelos Giants e pelos Cowboys, essa rodada foi em homenagem aos Super Bowls do Vikings, assim, é boato, tá rolando. Porra, mano, parece verídico isso aí, hein? Você é louco, bro. É aquele negócio, né? O importante na NFL é a união dos times, né? Todos os times parceiros, os times irmãos. Mas, tirando isso, foi tudo uma bosta, tá ligado? Os Giants se mostram cada vez mais desesperados por um quarterback que preste, né, velho? E é aquele esquema, não é todo jogo que o Saquon Barkley vai resolver, vai tirar 80 mil corridas aí da cartola e vai ganhar o jogo, né, cara? E que nem o Bruno disse, Odair Braga Jr. não tá jogando, então é outro talento a menos, né, dentro dos Giants. Ainda mais porque ele tá ultimamente lançando mais do que o senhor Best Manning, né? Então, com relação à classificação, os Giants tá eliminado, chá, e os Titans, mano, tá fazendo um jogo duro ali na AFC Sul e tá embolado, tá com o mesmo retrospecto dos Colts e tá lutando fortemente aí pra se classificar. Digamos que se você for pegar esse último jogo, eles merecem? Não, mas assim, se tocar, se apertar um pouco o acelerador aí, o bicho pega, não é mesmo? Próximo jogo, São Francisco 49ers versus Seattle Seahawks. Isso foi uma zebra, não foi mesmo, meus amigos? 26-23 para os 49ers, com um ótimo jogo do senhor Nick Mullins, não é mesmo? Pois é, sim. Nick Mullins, a lenda, assim como Nick Foles está para Carson Wentz, Mullins está para Garoppolo, né? Foi muito bem, acho que é uma coisa... Não queria dizer não, hein? Queria dizer não. Ganhou esse jogo aí o time que tem o melhor quarterback aí, ó. Desculpa aí falar aí. Polêmica. Acho que é uma coisa das pessoas que tem Nick no nome, mas enfim. Tanto que vem sendo cotado para ser um reserva. Eu quero ver quando aquele quarterback entrar no campo, Nickelodeon. Nossa senhora, por que eu falei isso? Continua. Tanto que o Mullins vem sendo cotado para ser um reserva estratégico, assim, porque obviamente quando o Garoppolo voltar o título é ele, né? Mas enfim, um jogo terrestre sem muita força, mas teve seu propósito, a sua presença, porque São Francisco usou muito bem o play action, foi o trunfo deles nessa partida, tanto que no jogo aéreo não teve nenhum jogador como grande foco, que foi bem explorado justamente por isso. E na defesa, destaque do DeForest Buckner e do Elijah Lee. E do time de Seattle, Menino Wilson foi bem. Jogo terrestre forte com o Chris Carson com 119 jardas e um touchdown. Jogo aéreo bem explorado também com o Mike Davis e o próprio Chris Carson. Fora o Doug Baldwin, que é bem constante no ataque desse time, inclusive marcou 2 touchdowns nessa partida. Mas a defesa, que apesar de boa, e eu ziquei, né, lembra que na verdade eu segurei, né, que eu falei que ia ser a Legion of Boom 2.0, só que me segurei e aí fudeu pelo visto. Porque apesar de boa, ela caía no play action muito facilmente, porque qual o segredo de você estudar e jogar contra o play action? É você não comprar que apenas pelo fato do running back estar ali do ladinho do quarterback, a jogada será corrida, que foi o que os Bears fizeram contra os Rams semana passada, por exemplo. É você manter a defensive line atenta, porém a secundária pouco se lixando pro running back, coisa que a defesa de Seattle não conseguiu fazer e acabou perdendo por um field goal na prorrogação do jogo. Mano, é que assim, eu acho que a gente não dá mais moral pro time do Seahawks. Eu usou aí a implicância com o Russell Wilson, mas porque é um time que apaga, velho. Esse jogo era um time pra eles baterem forte no 49ers e basicamente garantir aí como o melhor segundo time da NFC, tá ligado? Garantia aí basicamente já a classificação pros playoffs.
Só que essa derrota, mano, complica o rolê deles, tá ligado? E é estranho ver isso acontecendo. Sobre o 49ers, o que eu vejo nessa vitória deles aí é que é um time que tem muito ainda a melhorar, mas tem muito material bruto pra ter essa melhora, entende? Então, assim, a volta do Garoppolo e alguns rookies bem escolhidos aí, ou até algumas contratações e tal, pode fazer esse time voar e voar muito bem. Infelizmente, é um time que já está desclassificado dos playoffs, não é mesmo? Dando sequência, tivemos Pittsburgh Steelers, que eu sempre me enrolo pra falar essa porra desse nome, e New England Patriots, 17-10 pros estilões. Respiram aí um pouco aliviados, não é mesmo, menininho Braga? Eu pedi o Color Rush e eu fui atendido, o Color Rush não falha, agora ele está 4-0. Tamo indo bem, já tá virando apelação usá-lo, só vem em momentos propícios, né? Mas enfim, falando um pouco sobre New England, podemos dizer que Tio Brady pipocou, vários lançamentos errados, inclusive uma interceptação por certa displicência dele, somente porque ele sempre foi um quarterback famoso por se dar bem contra blitz, né? Por ler bem a defesa em blitz, e vem tendo uma dificuldade com isso, tanto que a maioria das interceptações dele nessa temporada vieram por conta de blitz. O ataque como um todo não funcionou, Gronkowski e seus amiguinhos não conseguiram jogar, só marcaram um touchdown no primeiro quarto e não conseguiram mais nenhum, e uma defesa totalmente esburacada e perdida. Falando sobre o time de Pittsburgh, Big Ben, apesar de manter interceptações por passes forçados, né, foi bem, principalmente nos dois drives que geraram touchdowns, principalmente no primeiro, que foi marcado pelo Vance McDonald, foi incrível em play call, execução e etc. Para variar, além das interceptações do Ben, mais um field goal errado pelo Chris Boswell, né? Mas enfim, que grata surpresa que foi a performance do Jalen Samuels substituindo o James Conner. Foi muito bem, com 142 jardas. O desenho tático das jogadas do ataque terrestre estava muito bem feito. Não sei se foi justamente por não ser um running back experiente, de uma qualidade clara, que precisava de mais da jogada em si do que da execução, mas ambos foram muito bem feitos. Principalmente quando o time tinha que administrar o relógio para jogar de acordo com a vantagem que tinham. Fora que o Samuels ainda deu uma zoada, né? Numa jogada que ele garante o first down, ele sai pela sideline dos Pets e senta no banco deles só pela zoeira, né? O ataque aéreo bem completo e explorado, principalmente pelo retorno do James Washington e do Eli Rogers, ambos muito bem, além dos tradicionais Brown e Juju, que sempre vão bem, basicamente, né? E que partida da defensive line liderada pelo TJ Watt, que estava um tratorzinho. Surpreendentemente também um bom trabalho da secundária, com exceção do touchdown do Chris Hogan, né? Que eu pensei que o time tinha simplesmente saído do campo. Deu um derrame no time, né, mano? Aí parece que a gente falou, chega, vamos deixar só o cara marcar o touchdown e foda-se. Mas o trabalho da secundária, principalmente dos dois safeties na marcação em cima do Gronkowski, que foi muito bem feito. Joe Hayden foi nomeado o jogador defensivo da AFC na semana. Além de ter jogado muito, foi ele quem intercepta o Brady, que o cara pula muito alto, velho, pra pegar a bola. Continuando que o Mike Tomlin é o coach que pior usa os challenges durante o jogo de longe, mas foi bacana ver ele fazendo ajustes durante a partida, né? Coisa que vinha comprometendo, principalmente nos dois últimos jogos. E o que mais foi estranho foi a quantidade de faltas marcadas pelos Patriots, né? Principalmente em false starts, o que é estranho vindo de um time treinado pelo Bill Belichick. E principalmente porque até então a narrativa era que os Steelers eram o time indisciplinado por cometerem muitas faltas. Enfim, vamos ver qual a nomeação que darão agora. E é uma partida que marca o que pode ser uma certa decadência na performance dessa temporada de New England, porque foram muitos erros e o Brady vinha do melhor jogo dele na temporada contra os Dolphins até então, e logo em seguida vem com um jogo desse estranho, né? E para Pittsburgh, que não sentiu falta de uma importante peça do ataque, inclusive já tem a piada que o Le'Veon Bell foi substituído 2 vezes nessa temporada já, e que demonstrou uma boa adaptabilidade a um ataque que, mesmo cometendo muitos erros, a gente sabe que é muito forte, e isso foi muito bacana se ver, principalmente considerando o time que vão pegar em seguida. Rapaz, você fala, hein, tio? Vamos lá. Sobre os Steelers, cara, começando com esse TD que o Bruno falou do Sr. McDonald, uma puta movimentação tanto dele quanto do Big Ben, tá ligado? Eu acho que isso mostra um diferencial que muitos QBs aí não têm,
não só os QBs, mas também a galera de recepção. Que tipo assim, mano, muita galera faz só a rota e continua marcado e fica parado marcado. Ou aquele QB que vê a galera marcada e continua parado esperando alguém se livrar. Quando você tem essas duas peças bem móveis, isso acaba acontecendo. Porém, mano, eu achei que o ataque sofreu um pouco com a DL do New England, né, mano? Que é uma DL forte. E assim, tanto o Big Ben quanto o Tio Brady tiveram uma certa dificuldade aí, né, mano? Né, nos passes curtos e tal. Tanto que depois do TD do nosso amigo Marrão, mano, começou um festival, né, de as defesas, né, parando bem a galera, passe errado pra caralho pros dois lados, pro Brady mais, mas o Big Ben também deu umas peidadinhas na farofa. Falando desse TD aí do nosso amigo Antonio Brown, a jogada antes dele, mano, a gente tem que falar. Eu não anotei o nome do recebedor aí dos Steelers, mas o maluco deve ser fã do menino Ney, porque ele mete uma cavada de falta, mano, muito feia, mano. Quando você vê a jogada de outros ângulos, tipo assim, mano, beleza, tem um ângulo que você fala, pô, falta, pass interference. Mas, mano, quando você vê de outros ângulos, aí você vê que o defensor dos Patriots realmente fica tipo, é o quê? Porque ele realmente mal encosta no maluco. Ah, sim, eu sei qual jogada você tá falando e de fato foi erro da arbitragem mesmo, aquilo não foi falta. Mano, foi cavada, tá ligado? Mas é aquele negócio, às vezes o head coach do outro time não vai fazer um challenger aí numa jogada dessa, mas acabou resultando no TD depois, na jogada seguinte, no TD do Antonio Brown. Os Steelers mostrou uma força aí que não estava mostrando nos últimos jogos, uma força que eu digo assim, de um tesãozinho, digamos assim, de jogar, tá ligado? E pra mim, como sempre, mais um jogo, a gente tem que falar do Juju, que ele, mano, o maluco, ele dá realmente sangue, ele joga muito. Sim, muita dedicação pelo time. Sobre os Pets, mano, que nem o Bruno falou, o Tio Brady tá capengando, mas esse primeiro TD deles aí com o Chris Rogan mostra que o maluco, ele é talentoso ainda, o cara é foda ainda. Mas, da mesma forma, esse jogo inteiro mostra que ele já tá... Ele não tá na melhor forma dele, ele já tá, digamos que mais pra despedida do que pra auge, tá ligado? Mas mesmo assim, uma coisa que eu anotei aqui é que é o seguinte, Brunão, você como torcedor dos Steelers, você tem que assumir, quando meteu 2 minutos pra acabar o jogo, com a diferença apenas de uma posse de bola, vendo o Tio Brady voltando pra campo, dá uma travadinha no brioco, não dá não? Cê é louco, mano. 17-10, 2-minute warning. E eles não estavam longe da end zone. Com a bola nas mãos do Brady. Mano, eles não estavam longe. E aí o Brady começou a meter first down atrás de first down, né, velho? Eu falei, vai dar uma merda. Porque assim, touchdown empata. E pra fazerem quer dizer, 6 pontos, né? Mas pra fazerem uma conversão de 2 pontos ali ia ser de boa também, né? Porque a gente sabe como esses caras dão uma cagada. Então, o que deu aquela trancada, trancou. Pra meter aquele... Igual o jogo dos Chiefs e dos Chargers, né? 2 palitos, né, tio? Exatamente. Tava feita a merda, tava escrita a merda. Só não aconteceu. Mas isso daí prova, gente, que é tipo assim, a gente tá criticando o Tom Brady e essa... temporada dele não tá sendo uma temporada boa. E assim, a gente sabe que o maluco realmente pode tirar umas patadas dessa da manga. Então assim, a gente criticar os Patriots aqui não quer dizer que a gente acha todo mundo merda. Mas é que realmente o time não tá rendendo. O meu último comentário é justamente isso. É estranho ver que todas essas estrelas do Patriots, né, os jogadores principais que deram, digamos, todo esse prestígio aí pros Patriots não estão rendendo. O senhor Tio Brady, o Gronk, o Edelman, e tá bizonho. Patriots precisa se ligar aí, porque não garantiram ainda o título da divisão. E o que pega nessas derrotinhas bestas deles aí? Os caras podem perder o mando de campo. Pode ir para playoff para jogar fora. E todo mundo sabe
o quanto os Patriots é temido lá em Foxborough, né? Então, continuando, dando uma certa continuidade do que você falou, duas informações. E primeiro, assim, os Patriots nunca, pelo menos na era Brady e Belichick, né, foram pra Super Bowl não folgando na primeira rodada dos playoffs. Eles nunca conseguiram jogando o wild card. E que você falou da questão de jogar em casa, né? Primeiro que os Patriots, tipo, eles são muito temidos de fato. É muito difícil você jogar em Foxborough, mas eles vêm dando uma zoada jogando justamente fora de casa, né? Como foi o caso em Miami e agora em Pittsburgh. E falando de jogar em Pittsburgh, cara, o Heinz Field estava ensurdecedor essa partida. Aí você pergunta, mas como você sabia que estava ensurdecedor se você estava assistindo do Brasil? Exatamente por isso, cara. Na transmissão, você percebia o quão barulhento estava o estádio. E isso até foi comentado depois pelos comentaristas, pela galera no Twitter, repórter lá do repórter americano, né, da ESPN, coisa e tal, que principalmente nesse último drive ali do 2-minute warning, cara, tava um barulho dos infernos, foi muito bacana de ver. Tiveram algumas coisas, umas peripécias do Bill Belichick, né, como por exemplo quando os Patriots vão para uma quarta descida, se não me engano, e aí tá todo o time de ataque, e aí próximo da jogada começar, simplesmente todo mundo sai correndo pra fora e vem a galera do punch, e os meio que obrigando os Steelers a puxarem um timeout, porque senão ia bugar todo mundo ali. Foi bem interessante. Tem uma bacana dos special teams que chutam o punch, e aí antes da bola cair na endzone, um cara pula, bate a bola pra trás, o outro desvia dela, e um terceiro pega ela e põe no chão na linha de 1 jarda, que foi muito bacana. Mas no geral, principalmente pela questão das muitas faltas marcadas, né, acabou sendo um jogo de muita dificuldade para New England. Sim, é aquele negócio, mano, que a gente sempre falou. Quando você é o time campeão, digamos assim, todo mundo já te estuda. Quando você é um dos times que tá na elite aí, na ponta há muitos anos, todo mundo vai te estudar muito mais, tá ligado? Então, não é à toa que os Patriots vão passar por esses perrengues aí, mas a força deles é inegável. Dando sequência, meu amigo, ainda bem que essa merda aqui não é um videocast, mano, porque eu ia tirar a roupa, eu ia me rasgar todo, porque puta que me pariu, tio. Chupa pra quem não tava acreditando aí, caralho. Los Angeles Rams versus Philadelphia Eagles, 30-23. Nick Foles é meu pastor e nada me faltará, tio. Então, começando já falando sobre Philadelphia, o MVP do Super Bowl está de volta, o quarterback de elite, Nick Foles, que jogou muito bem, com 24 passes completos de 31 e 270 jardas. O ataque terrestre bem dividido entre 3 jogadores, né, o Wendell Smallwood, o Darren Sproles e o Josh Adams. E o destaque no ataque aéreo vai para o Alshon Jeffrey com 160 jardas. Na defesa, o destaque de semana após semana se mantém para o Rasul Douglas, vem sendo o principal nome dessa defesa nos últimos jogos, e os esquemas defensivos para anular o principal plano de jogo dos Rams, que é o play action, funcionou muito bem, como eu disse no jogo dos 49ers. A DL atenta no Goff e no Gurley, fazendo muita pressão, forçando passes de screen em profundidade, e a secundária atenta a esses passes numa marcação homem a homem muito bem feita. E no caso dos Rams, cara, o esquema já deu, né, gente? Todo mundo já sacou, todo mundo já entendeu e todo mundo já aprendeu a jogar contra. Não acho que vai acontecer, mas seria muito triste se os Rams não souberem se adaptar a isso e manter esse play action que já não vem dando certo nas últimas semanas. Seria uma derrocada para o Sean McVay bizarra, porque daria a impressão que, tipo, ele não ensinou, entre aspas, o time a jogar futebol americano. Ele ensinou o time a ganhar. E ganhar em um esquema em específico. E uma vez que os adversários já pegaram qual é esse esquema, você tem que se mexer para não deixar isso virar uma bola de neve, né, velho? Ou também que eles só estão dando uma segurada para chegar nos playoffs comendo o cu de geral, o que eu também não duvido, né? A gente questiona, bom, McVay, o que você faz além de treinar o play action? Aí ele responde, eu como o cu de curioso. Então, nos resta esperar, apesar da excelente partida de Philadelphia. Falar primeiramente sobre os Rams. E Bruno, me responda uma pergunta. Quem é esse QB do Rams e o que ele fez com o Jared Goff? Porque, mano, tá irreconhecível, tio. Cara, baixou um certo espírito
Fitzpatrick-nesco nele que tá bizarro, assim. Tá bizonho, mano. O cara não tá rendendo mais absolutamente nada do que rendia antes. Você fez a leitura muito bem, que é tipo assim, já deu, né? Gente, todo mundo que deveria cair no jogo de vocês já caiu, tá ligado? E essa premissa aí, né, de a gente tá dando uma segurada, tal, estamos classificados já faz tempo, tal, que tem o próximo jogo que a gente vai comentar também, tem o Saints que também tá falando muito isso, na verdade os torcedores. Cara, eu acho que esse bagulho é até a página 2, tá ligado? Porque, mano, o Rams, uma coisa é você dar uma segurada. Outra coisa é você, mano, simplesmente mudar completamente, tipo, se render quase que no jogo. Falar que o jogo foi fácil, não, é mentira. O Rams jogou bem. A diferença, mano, é que você não esperava, primeiramente, uma partida tão coesa dos Eagles. Os Eagles que jogaram nesse jogo foi os Eagles campeões do Super Bowl. Não foi os Eagles que estavam vindo até então. Mas, mano, mesmo com os Eagles campeões do Super Bowl ano passado, esse jogo era pra ter sido muito mais apertado pelo que o Rams tava rendendo, né? Agora sobre o meu Igãos aqui, mano, a galera da Filadélfia, meu Jesus do céu. Vou falar primeiro da defesa, que nem o Bruno frisou. Tem outros dois carinhas aí que eu quero sim chamar a atenção. Primeiramente, nosso querido ursão gigantão, o Sr. Fletcher Cox, que foi um dos únicos, são 3 jogadores dos Eagles que foram pro Pro Bowl. Fletcher Cox sempre, e o cara, ele é um monstro, velho, ele é gigantesco, e ele é uma máquina de fazer sacks. É claro que temos outros caras que são mais elite do que ele, mas o negão é foda, e o mais da hora é que ele fez um sack no Jared Goff, que ele vai todo embalado assim, faz o sec e aí ele cai no chão, tá ligado? Aí a câmera dá uma focada nele, mano, ele mete um jacarezinho assim, andando no chão, e aponta pra câmera assim, tá ligado? Da hora, mano, é engraçado você ver um maluco desse e você pensar que o maluco tem tipo 2,10 e sei lá, mano, 150 quilos fazendo isso. E outro cara que geralmente é muito contestado na defesa do Eagles, pela galera que não torce pro Eagles, pra quem não sabe a importância desse cara dentro do time, é o senhor Malcolm Jenkins, número 27, capitão da defesa, o principal capitão da defesa, e ele é um safety, né, strong safety, e mano, esse é o 3º jogo seguido que o cara tá jogando muito bem. O cara tá lendo muito bem a jogada antes dela começar, e antes da jogada começar, o maluco já tá fazendo a rota dele, já tá interceptando, tá fazendo a porra toda. Então tá muito, muito doido de ver ele jogando. Agora sobre o ataque, é bizonho você ver a diferença que os QBs fazem dentro do time. Quando o Carson Wentz tá no time, o principal alvo dele é o nosso tight end, Zach Ertz. Quando você coloca o Nick Foles, essa distribuição de passes para os receivers é muito maior, mano. A Sean Jeffrey, genial, jogando tudo que ele não jogou até então. Golden Tate, meu amigo, a galera dos Lions deve estar sentindo uma falta imensa desse cara, velho. Como eu já falei, ele é o receiver que mais ganha jardas depois de receber a bola. Nesse jogo isso fica muito nítido, tá ligado? Que ele é aquele cara que vai conseguir receber o passe e ainda vai arrastar umas boas jardas aí pra dentro. E, por incrível que pareça, eu, particularmente, como torcedor dos Eagles, não confiava mais nesse estilo de jogo, mas foi o que ganhou esse jogo pra gente, que é o jogo corrido. O Wendell Madeirinha correndo pra caralho, quebrando tackles e metendo 2 TDs. Darren Sproles, Josh Adams fazendo também rotas maravilhosas e finalizando Nick Foles. Que segurança esse maluco passou pra esse ataque, não é mesmo, velho? Não só pro ataque, mas pro time. Eu ainda acho que o Carson Wentz, como no modo geral, ele é melhor do que o Nick Foles. Mas tem uma coisa que pesa muito pro Nick Foles, que chama experiência. O maluco sabe botar o pé no chão, fazer aquela jogada que na hora vai fazer toda a diferença pro time.
O Super Bowl mostrou muito isso, e esse jogo mostrou também que, tipo assim, mano, não vamos forçar um passe agora, não vamos forçar um passe agora, vamos forçar uma corrida agora, não vamos forçar uma corrida agora. Ele mostrou nesse jogo o MVP que ele ganhou ano passado, não foi em vão, tá ligado? E assim, o que é bizarro, eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui no podcast ou só em off mesmo, que acho que eu falei alguma vez aqui em alguma das derrotas do Eagles dessa temporada, que a offensive line parece que ela dá uma dormida jogando com o Carson Wentz, porque ela meio que fica no foda-se porque sabe que em algum momento o Carson Wentz vai conseguir sair correndo, vai se virar por ele mesmo e não vai depender tanto da offensive line, e parece que por isso acabam tendo não rendendo tanto. E com a presença do Nick Foles, parece que força a offensive line a jogar mais, tá ligado? A proteger mais ele, a saber que... Não vou dizer que o Nick Foles é um quarterback de sistema, mesmo porque eu não entendo a galera que usa isso como insulto, tá ligado? Tipo, não tem problema nenhum você ser um quarterback de sistema, mas enfim, porque a principal qualidade que a gente viu, principalmente nos playoffs da temporada passada até o Super Bowl, foi um playbook extremamente extenso e variado e uma execução perfeita daquilo, né? Que foi a principal virtude dos Eagles até o Super Bowl. E parece que isso se mantém com o Nick Foles e o time se expande mais, ele se arrisca mais, se deixa mais levar, mas só que de uma maneira precisa, sem como é que fala? Sem tomar risco, sem necessidade, como estavam tomando. Pra mim, eu acho que isso não é só simplesmente o Carson Wentz não joga tão bem quanto o Nick Foles e vice-versa, mas porque também a gente tinha falado como é que fala? Das perdas que o time teve na comissão técnica e que acabava ficando tudo muito nas costas do Doug Peterson. A gente sabe que, porra, é muito difícil isso para um técnico, né? E tenho certeza que muito do trabalho feito nesse jogo foi numa questão bem adaptativa que ele vinha tendo durante essa temporada inteira para chegar agora, e mesmo não tendo um offensive coordinator ou defensive coordinator tão presentes como eram os anteriores, dele conseguir montar os esquemas mais exatos e fazer o time rodar de uma maneira melhor. Não, então, complementando aí o que você falou, velho, eu acho que quando se tem a presença do Carson Wentz no campo, primeiro que todo mundo espera muito dele, tá ligado? Principalmente pelo campeonato que ele tava fazendo ano passado, até ele se machucar. E quando você tem o Nick Foles em campo, a galera, ela acredita que o playbook vai ser seguido muito mais precisamente. Por causa daquele negócio. Eu acho que a galera sente... O Alshon Jeffrey é muito o exemplo disso. Eu acho que ele sente essa segurança, tipo assim, eu vou fazer essa rota e a bola vai chegar na minha mão. Não que o Carson Wentz seja um quarterback que não seja preciso, igual o Nick Foles. Mas a diferença é que o Carson Wentz, ele é aquele quarterback que, tipo assim, meu amigo, começou a esquentar a panela, ele vai se virar, ele vai tirar alguma coisa da manga, tá ligado? E aí eu acho que o time todo acaba meio que ficando preguiçoso nessa, esperando demais dele, tá ligado? Quando o Nick Foles entra, é isso que você falou, Bruno. Todo mundo sabe que ele vai fincar o pé no chão e vai meter a bola aonde foi combinado, digamos assim. E vamos combinar? Pra fechar esse jogo, quando o Nick Foles resolve jogar, é difícil parar o cara, né, velho? Assim, é um quarterback realmente que ele parece que, tipo, ele é da liga, assim, como um todo, acho que é de longe, assim, um dos quarterbacks mais seguros, assim, tá ligado? Tipo assim, a jogada vai ser essa, foda-se se você acha errado, se ou o técnico chama a jogada que ele acha que ele analisa a defesa, ele lê a defesa, fala que não vai dar certo, puxa um kill e tipo assim, ele vai ser preciso, ele vai ser frio, determinado no caso, coisa que o Jared Goff vinha sendo, principalmente nos melhores jogos dos Rams, como por exemplo a performance contra o Chiefs, e que desde então não vem tendo mais. E finalizando essa semaninha maravilhosa, na segunda-feira tivemos Carolina Panthers versus New Orleans Saints, 12-9. Que porra foi essa? Cara, foi um jogo bem merda, não preciso nem dizer. Que assim, você olha o placar, você pensa até, pelo menos pode ter sido um jogo bom, só que não um show ofensivo, né? Pode ter sido um show defensivo. Mas isso também não foi só um jogo merda mesmo. Que o Panthers, cara, assim,
chegou num ponto que o time, principalmente no ataque, simplesmente não consegue fazer nada. Não parece que é um time, parece que tá ali cada um por si e foda-se. O Newton teve que jogar lesionado, inclusive já tem a notícia que provavelmente ele perca os 2 últimos jogos da temporada também. A defesa trabalhou no mínimo do possível e ainda quase fez o suficiente para ganhar, mas também não conseguiu. E não dá mais pro Ron Rivera como técnico desse time. Na moral, assim, já deu o que tinha que dar de uma vez por todas. E no time de New Orleans, sim, o Breeze teve uma partida ok, mas com alguns erros muito estranhos, muito bizarros. O jogo terrestre não se desenvolveu tão bem, e o jogo aéreo menos ainda, assim como outras equipes que falamos durante essa semana, fizeram o mínimo do mínimo para vencer. E inclusive a defesa, que vinha de um ótimo trabalho de pressão no pocket, de cobertura na intermediária, estão falhando demais, está ficando muito esburacado. E vejo disso que é não só os jogadores em si, mas as play calls, as estratégias não estão funcionando tão bem. E eles têm que tomar cuidado, velho. Porque assim, semana que vem pega uma equipe que vem embalada, que tem que vencer para ir para os playoffs, que vem de uma vitória importante contra um time forte, de um bom trabalho tanto ofensivo como defensivo, e de um potencial forte. Então assim, se não ficarem ligados, vão acabar, não digo tomando um passeio nem nada assim, mas tem grande possibilidade aí de dar ruim pra eles. Sim, com certeza. Sobre os Panthers, mano, de novo, ótima trick deles, que eles fizeram um TD, que eles induzem o erro na defesa, né? Tá? Eles montam ali o Sr. Ken Newton e o McCaffrey, o Newton solta rápido pro McCaffrey, a defesa vem babando, o McCaffrey faz o passe. Simples, rápido, fácil. Só que, mano, o Carolina parece que não passa disso, tá ligado? Pra mim, o time ele se mostra apático, cara. Se eles começam perdendo, ou se eles tomam a virada, eles não sabem virar o jogo, tá ligado? Os Panthers, eu não tenho realmente essa informação, mas a impressão que eu tenho é que os jogos que os Panthers ganharam, eles ganharam do começo ao fim. Eles não tomaram a virada. Porque parece que toda vez que eles tomam a virada, dá chiliquinho e não vai pra cima. E não consegue virar o jogo. E assim, Ken Newton machucado, mas mesmo assim, mano, ao meu ver, ele jogou bem. E qual é o problema disso? O problema disso é a defesa do Saints, tá ligado? Sofrer, digamos assim, um pouco por um Ken Newton machucado, tá ligado? E por incrível que pareça, pra mim, eu ainda acho que o melhor do time foi a defesa, no caso do Saints. Porque pra mim, velho, o ataque tirou férias, saca? Todo mundo tá ali só de corpo presente. Porque, mano, realmente, cabeça, alma não estão no jogo. Pra mim, o único jogador do ataque do Saints que ainda se salva é o Sr. Kamara, que o cara também, né, velho, falar de um dos melhores, se não o melhor running back em atividade na temporada. Uma OL extremamente esburacada, deixando toda hora o nosso vovô Breeze desprotegido. E assim, velho, a DL dos Panthers não é a coisa mais brutal, assim, porra, não tem os melhores tackles, né, da liga. E assim, o Breeze também forçou alguns passes, errou outros passes que é meio bizonho. É o que eu falei no caso do Rams. Eu acho que usar a frase lá é porque a gente tá dando uma segurada, porque a gente já tá classificado pros playoffs, eu acho que é um pouco forçado, né, em certos pontos. Você consegue realmente segurar o ritmo até certo ponto. Depois desse ponto é queda de rendimento mesmo. Chegamos na semana número 16. Brunão, só falta essa mais uma, meu amigo. E tem vários jogos no sabadão, né, velho? 2, mas comparar com antes, já são vários. Jogos interessantíssimos e cada vez mais a parada fica complicada. Começando com Chargers e Ravens. Eu vou de Chargers, óbvio.
mas vai ser um jogo interessante de ser visto. Chargers neles. Arbitragem, todo mundo ali usando o trovãozinho, vai ser bonito. É isso aí. Sabadão ainda vamos ter Titans e Redskins. Tenso, hein? Quer saber? Eu vou de Redskins. Eu vou de Titans, pelo bloqueio do Mariota. Né? O Ariete, que é o Mariota, tá ligado? Domingão, começamos com Cowboys e Buccaneers, velho. Cowboys, né? Cowboys, infelizmente, torcendo contra, mas é que o Bucca tá uma draga desgraceira, né? Não tem grande chance de ser um jogo bem merda, assim, mano. Bem bosta, né? É verdade. Próximo jogo que eu acho que também tem condições gigantes de ser um jogo bosta, Lions e Vikings. O pior é que ele tem dois extremos. Ou ele vai ser um jogo muito foda, ou ele vai ser um jogo muito bosta, tá ligado? Eu vou no Vikings, né? Mas também... Eu vou no Vikings também. Mas sem confiar muito, né? Mas assim, com... Né? É tipo assim, eu vou no Vikings casando 50 centavos só, tá ligado? Próximo jogo, Panthers e Falcons. Nossa senhora. Que jogo a caralho, hein, tio? Eu vou no Panthers. Eu vou de Panthers. Eu também, mas nossa, tô triste, só de pensar, velho. Né, mas muito passível de zebra aí, né, velho? Próximo jogo, Philadelphia Eagles versus Houston Texans. Esse vai ser um dos jogos mais interessantes dessa rodada. Difícil pra caralho também. Porém, a lenda, como a gente já falou, tá de volta, mano. Nick Foles é meu pastor e nada me faltará, velho. É, assim como eu comentei no jogo Eagles e Rams, Nick Foles é elite, mas... Nossa, mano. É muito difícil, velho. Eu vou no Eagles, então, foda-se. Boa, meu amigo. Vai zicar o meu time, né, o seu bosta. Óbvio. Próximo jogo, teremos Colts e Giants. Aí vem aquela pergunta, se o Colts fez o que fez com o Cowboys, imagina o que eles vão fazer com os Giants. E pera, deixa eu... Se bem que toda vez que a gente comenta isso, a gente zica o time, né? Pois é, mas é lá na casa que Peyton construiu de novo. Que o estádio tem o seu nome, tá ligado, né? O Lucas Oil Stadium. É literalmente Lucas? É, Lucas Oil Stadium. É o zóio do Lucas. Estádio do zóio do Lucas. Aquele estádio construído com fundações de testa, não é mesmo? Então, que é isso aí. Próximo jogo, Browns e Bengals. Vamos no Browns. Menino perigoso novamente estará em ação. Também vou de Browns. Vai dançar, vai fazer tudo. Próximo jogo, Patriots e Bills. Nossa senhora, velho. Se bem que, né? Naquelas, né? Mano, já pensou se dá Bills, tio? Tomara. Lá no Gisele Stadium ia ser lindo demais. Lá no Gisele, nossa senhora, velho. Mas tudo tem limite, né? Mano, se o Bills ganhar esse jogo, velho, aí eu falo com letras garrafais, vamos dizer assim, que a dinastia acabou, velho. Pois é. E o retrospecto não vem tão bem, mas não é pra tanto, né? Próximo jogo, Jets e Packers. Cara, eu vou no Packers, né? Mas... Aquele jogo que em outros tempos era óbvio, né? Eu vou no Packers ainda, mas naquelas também. Vou assistir no horário? Nem fudendo. Vou no Packers por respeito à minha história, tá ligado? Próximo jogo, Dolphins e Jaguars. Eu vou no Dolphins, né? Eu vou nos animais aquáticos também, porque... Mano, eu acho que essa porradinha que eles tomaram aí vai servir de gás pra eles, tá ligado? Contra o Jaguars também não precisa de muito. Né, não precisa de tanto gás assim, né? Próximo jogo, 49ers e Bears. O enterro de Nick Mullins, tá? Né, que dozinha. Jogou muito bem, mas não passa bem. Qual parte do corpo de Kelly Mack e Nick Mullins receberá um sec dessa vez? Né, agora, sei lá, vai sacar com a nuca. Próximo jogo, Cardinals e Rams. Não. Meu, depois dos dois últimos jogos do Rams, imagina como eles vão vir, meu amigo. Meu Deus, cara, meu Deus. Sr. Madden, ele vai ver o sorriso do Aaron Donald, assim? Aquele homem... Nossa senhora, velho. É bizarro que, tipo, o Aaron Donald, ele não é tão alto, né? Ele parece até ser meio baixinho pros padrões NFL. Mas a largura da criança... Aquela falta de pescoço, né, velho?
tenho nem o que falar. Próximo jogo que promete ser o jogo da rodada. Saints Steelers. Chama que é nóis, cuzão. Chama que é nóis, que agora o gigante acordou. Mano, eu vou com você O também. gigante acordou. Eu tô nessa aí, mano. Só não vai de Color Rush, porque senão não vai ter nem graça, tá ligado? Né? Caralho, que mancada. Sim, TJ Watt, ele gosta de dar uns abraços calorosos nos quarterback bom. Ele deu ali Caleroso. no Tom Brady, chegou ali, e aí, man, não, Drew Brees, mano, nossa. Não, do jeito que como a gente comentou, né? Do jeito que a OL do Saints tá jogando, meu amigo. Mas eu vou de Saints também e se o Steelers ganhar, eu vou comprar uma camisa do Juju. Só porque ele é bacana. Próximo jogo. Ah, mas você vai no Saints hypando o Steelers, é isso? Eu não falei que vou no Saints, doidão. Vou no Steelers. Você acabou de falar que foi no Saints, caralho. Não, eu que edito. Na edição vai estar Steelers. Próximo jogo. Seahawks e Chiefs. É uma pena. Doido isso aí, mas eu vou de Chiefs, né, mano? Eu gosto do Seahawks, tá ligado? Mas... Se é um jogo pra essa defesa se provar, é nesse. Com certeza. É, mano. Mano, só você que tá vendo Legend of Boom Parte 2 aí. Mas ok, né? Só não vê quem não quer, irmão. É, só não vê quem tem olhos. Porque quem não tem olhos... E fechando na terça-feira, segunda-feira que errei. Que jogo bosta! Raiders e Broncos. E, meu... que esquina, por favor. Broncos por eliminação, né? Mas vai ser aquela beleza. Aquela beleza. Se você pretende começar a assistir NFL agora, não assista esse jogo. Aproveita que já vai estar perto do Natal ali, dia 24, 11 e 15, tá ligado? Vai encher o rabo de peru, vai fazer outra coisa. Né, não vai ver essa porra não. Mas é isso aí então, galera. Chegamos ao final de mais um episódio lindo de bonito. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir aí, mano. Baixa no primo, que nem eu já falei várias vezes aqui. Primeiro link da descrição do vídeo é o download do episódio. Muito obrigado novamente, senhor Bruno Braga. É nóis, tamo aí. E é nóis. E é isso aí, mano. Joguinhos nas vésperas do Natal, não é mesmo? Pois é. Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Jesus, né? Jesus vai nascer aí, então fique com ele. Então é isso. E tchau.